Sejam muito bem-vindos ao canal Química Essa Louca. Na sala de hoje uma revisão de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos são compostos apenas por hidrogênio e carbono. Vamos lá então. Como é que a gente vai fazer, pessoal, para fazer nomenclatura de um hidrocarboneto? O primeiro passo é escolher a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tiver o maior número de carbonos, certo? Se tiver duas, né, que tem o mesmo número de carbonos, você vai escolher a mais ramificada, certo? Aquela que tiver o maior número de ramificações. E se houver uma insaturação, ou seja, dupla ou tripla, ela deve estar inclusa na cadeia principal, certo? O próximo passo é numerar a cadeia, para que fique menor valor para as posições dos radicais, e se houver insaturação, a probabilidade é o menor valor para a insaturação, tá bem? Retomando, se tiver apenas ligações simples, tá? Nós vamos numerar de maneira que fique menor valor para os radicais, os substituintes, certo? Se houver insaturação, a probabilidade é o menor valor para o carbono da dupla ou tripla. Bom, a primeira coisa então que a gente faz depois de numerar a cadeia, né, é indicar a posição do radical e qual carbono está presente. Depois a gente vai colocar o nome desse radical, certo? Seria metil, etil, propil, isobutil, tetrabutil, fenil, benzil ou sec-butil, certo? Bom, e depois vem o prefixo para o número de carbonos. Se for um carbono só, met, 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec, certo, pessoal? Depois, vai ser um tipo de ligação. Se for apenas ligações simples, a gente vai colocar o afixo an, tá? De ligações simples. Se tu tiver uma dupla, tu deve indicar a posição dessa dupla e colocar um em. Se tiver duas duplas, eu vou colocar de em e as duas posições. 3, 4, tu vai só indicando as quantidades. Se tiver tripla, tu vai colocar o in, indicando sempre a posição. Tá, mas se houver uma dupla e uma tripla, tu vai colocar a posição, né, onde está a dupla e mais o in, a posição da tripla mais o in, tá? Bom, um detalhe que eu esqueci de falar. Se houver mais de um radical, tu vai priorizar sempre a ordem alfabética do prefixo do número de carbonos. Esse iso, terc, tá, e o sec, ou di, metil, né, trimetil, não conta para a ordem alfabética. Só vai contar para a ordem alfabética o prefixo do número de carbonos, tá? Bom, pessoal, o próximo passo, então, é o nosso sufixo, que é o final da nossa nomenclatura. Como a gente só estudou hidrocarbonetos, tu só vai colocar a letra O no final, tá? Então, vamos começar com a letra A, como nosso exemplo aqui. Primeiro passo é escolher a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tiver o maior número de carbonos. Depois, numerar a cadeia. Como eu tenho só não tenho saturação e radical, eu vou priorizar o menor valor para a posição desse radical. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, certo? Então, vamos lá. Posição do radical, carbono 2. Nome do radical, metil. O prefixo para 5 carbonos é pent. Apenas ligações simples an e o O do hidrocarboneto. Então, esse aqui é o 2-metil-pentano. A letra B. Só como eu tenho agora uma insaturação, tá? Eu vou primeiro numerar a cadeia principal, eleger a cadeia principal, e agora numerar. Por que eu não vou dar menor número agora para a posição do radical? Porque agora a prioridade vai ser a insaturação. Então, está no carbono 1, certo? Vamos lá. Posição do radical, posição 3. O nome do radical, metil. Aqui, 4 carbonos, but. A posição da dupla carbono 1. Como é dupla, é o en. E apenas hidrogênios e carbonos é só a letra O. Então, esse é o nosso 3-metil, but, 1-eno, tá? Bom, e quando for ciclo, que vai acontecer na cadeia fechada, é a mesma coisa, só que eu vou colocar ciclo pentano, ciclo buteno, tá? É a mesma coisa, só vai adicionar o ciclo na frente. Os aromáticos que não especiais, tá? Que é, no caso, com apenas um anel aromático benzeno, com 2 naftaleno, com 3 antraceno e nessa estrutura fenantreno. Certo, pessoal? Te desejo excelente prova, bons estudos e até a próxima.